Graça e paz, meus amados irmãos, povo abençoado, povo predestinado, santos eleitos, mais que vencedores em Cristo Jesus, povo lindo, abençoado. Amados, a semana está aí, passando rapidamente. Entrou esse feriado, a gente não sabe nem mais que dia é, mas para nós hoje é quarta-feira, Quarta-feira estamos aqui reunidos, juntos, em uma só comunhão, em uma só fé, em uma só determinação, como membros de um corpo que o cabeça é Cristo. E, amados, o tema da nossa mensagem fomos chamados para dentro. O texto inicial se encontra lá em Mateus 23:13. Mas antes de eu entrar no texto, amados, eu gostaria de dar um esclarecimento a vocês. Eu trago aqui o verdadeiro significado da palavra igreja. E o que significa a palavra igreja, irmã? Igreja, o qual vem do latim eclésia, é um templo cristão. É o local da pregação dos ensinamentos de Cristo, obedecendo os princípios da ética cristã. Igreja é o conjunto de fiéis unidos pela mesma fé e que celebram as mesmas doutrinas religiosas. Em sociologia, igreja é um grupo religioso organizado e institucionalizado. Então, igreja, do latim eclésia, era um templo cristão. Era um local onde se tinha pregações de ensinamentos, mas obedecendo com princípios a obediência, Eles tinham cristãos, É um povo com fiéis unidos pela mesma fé que celebravam as mesmas doutrinas religiosas. Então, muito tempo nos víamos como igreja. A igreja reunida. Mas, amados, igreja nesse entendimento aqui, desse latim eclésia, era um templo cristão. Foi uma organização fundada pelo Papa Romano da época. Então, daí, foi o quê? Fundada a igreja, a qual foi, que hoje é conhecida por muitos. Então, igreja é um conjunto, é um grupo religioso. Então, se nós em graça estamos fugindo da religião, se nós em graça não estamos vivendo mais doutrinas religiosas, então por que somos chamados de igreja? Hoje entendemos que somos membros de um corpo, o qual o cabeça é Cristo. Que só temos obediência a Ele. Que não vivemos mais debaixo de doutrinas, de mandamentos, e sim vivemos pela fé em Cristo Jesus. Então, o início da nossa mensagem é Mateus 23:13, que diz: ai de vocês, mestres da lei e fariseus hipócritas, vocês fecham o reino dos céus diante dos homens, vocês mesmos não entram nem deixam entrar aqueles que gostariam de fazê-lo. Então, esses mestres da lei, esses fariseus, os quais na época também tiveram sua participação nesse fundamento da igreja, o qual foi fundada pelo Papa Romano, eles não entravam, não participavam do reino e também não deixavam entrar aqueles que gostariam de fazer parte. Ou seja, mas eles foram chamados para fora. Olha, tem essa instituição, vai ser chamada igreja, vai ser um templo cristão, o qual vocês vão se reunir com doutrinas religiosas, vão fazer o que aqui for, colocado aqui, o que for mandado, o que for para ser praticado, tudo algo religioso, tudo que eles colocavam, tudo que eles achavam que deveriam ser feito dentro dessas igrejas, dentro desses templos. Então, Jesus foi bem claro, olha, Jesus já sabia a intenção do coração daquele povo. Então ele diz, olha, ai de vocês, mestres da lei e fariseus, hipócritas, vocês fecham o reino dos céus diante dos homens, vocês mesmos não entram nem deixam entrar aqueles que gostariam de fazê-lo. Então os fariseus, os mestres da lei, eles não viviam o reino porque eles foram chamados para fora. Mas os cristãos
cristãos, eles foram chamados para dentro. Então, eles não deveriam estar dentro dessas igrejas, eles não deveriam estar dentro desses templos, porque chamados para fora era cultuar a Deus fora, em um ambiente, em um local aberto, aonde todo mundo poderia ver, era algo visto. E o reino de Deus não era com visível aparência, era algo invisível, era algo que era no seu interior, era no seu espírito. Então, eles nem viviam, eles nem entravam e nem deixavam aqueles que queriam fazer parte entrar devido a esse ensinamento, devido a esses chamados para fora. Então, igreja significava chamados para fora. E os cristãos da época, e nós cristãos, não fomos chamados para fora, e sim fomos chamados para dentro. Porque os filhos de Deus foram chamados para prestar o seu culto racional, ou seja, o culto invisível, né? O qual não é visto, o qual não é ali declarado fisicamente, pois o culto é racional, é na mente, o qual é o culto, o qual é a adoração em espírito e verdade. Então, nós reunimos como membros, onde iremos obter conhecimento e entendimento. Então, nós hoje somos membros, somos uma família espiritual, o qual sabemos que o cabeça é Cristo, o qual sabemos que não temos mais doutrinas, o qual não vivemos mais debaixo de doutrinas, porque só vivemos pela fé. E vivemos dentro do reino, porque fomos chamados para dentro. Todos aqueles que cultuam algo visível, algo para chamar a atenção, são esse povo que foram chamados para fora. Não vivem o reino, porque o reino é espiritual. Ah, então quer dizer que ninguém pode mais fazer vídeos, ninguém pode cultuar nas praças. Amados, depende da intenção a qual você está se referindo. Porque esse povo aí, eles faziam para se amostrar, para ser chamado a atenção realmente. Eram hipócritas fariseus, eles faziam momentos, adorações longas, né, orações de pé nos muros de lamentações. Para quê? Para ser visto pelos homens, porque Deus não estava vendo aquela hipocrisia, né? Deus já sabia todas as coisas. Você está ali com o intuito de trazer um entendimento, uma revelação, tudo bem, amados. Não é errado você se reunir. Não é errado você se reunir. Eu me reuni com um grupo de pessoas para estar aqui trazendo esses conceitos, trazendo essas revelações, trazendo esse ensinamento. Não é errado. É errado você usar de má fé. É errado você dizer, amedrontar as pessoas com algo que você está ali tendo outro entendimento. Se você não se reunir, você desviar. Se você não reunir, Deus não está mais com você. Isso é errado. Qual é o intuito? Esse povo foram chamados para fora. Não vive o reino, porque o reino sabe, quem vive no reino sabe que jamais pode ser separado do amor de Deus. Quem vive no reino sabe que toda adoração, que todo culto é um culto racional. Você cultua a Deus do momento que você acorda até o momento que você vai dormir. Então, tudo isso é o quê? É vivendo o reino. É vivendo as coisas invisíveis. Então temos que ter essa diferença. Lá em Mateus 18:20 diz: pois onde se reúne 2 ou 3 em meu nome, ali eu estou no meio deles. Então aqui, amados, era algo invisível. Jesus não disse assim: olha, onde tiver 2 e 3 eu estou ali. Jesus estava dizendo que aqueles 2 ou 3 iam ver ele? Não, era algo, né, invisível. Eles estavam ali, 2 ou 3 reunidos, falando o nome do Senhor, adorando a Deus, tendo seu culto ali. Eles iam saber que Cristo estava ali, que Jesus estava ali, mas eles não viam. Era algo invisível, amado. Era algo espiritual. Então, por ninguém, amados, ia ver Jesus ali presente.
mas no espírito. Então, nesse caso, foram chamados para dentro, pois o culto e sua adoração era espiritual. Então, com esse entendimento, podemos entender que se fomos chamados para dentro, então devemos sempre estar aqui fazendo o nosso culto racional. E também que entendemos que nos reunimos como membros, que Cristo é o cabeça. Não estamos mais nos vendo agora como um grupo religioso, porque da religião já saímos. Dessas doutrinas religiosas também já saímos, porque não existe doutrina religiosa no meio, né, da graça. Então, por que não nos vemos mais agora? Entendemos, né? Até ontem eu me via como igreja, né? Mas agora eu me vejo como membro, uma cristã, membro de um corpo que é Cristo Jesus. Então somos membros reunidos, o qual o único, o cabeça é Cristo, o pastor é Cristo, o que dá entendimento, revelação, só é o único, soberano Cristo, né? O nosso Deus. Então, amados, se tem aqui, eu estou aqui com vocês, então tem eu e mais pessoas aqui tendo esse momento, trazendo esse entendimento, trazendo a palavra genuína, trazendo essas revelações. Então, estamos no reino. O reino está dentro de nós, o Espírito Santo habita aqui. Então, onde estiver 2 ou 3 ali reunidos, eu estou no meio deles. Então, Cristo sempre vai estar, o Espírito Santo sempre vai estar em nosso meio, porque é algo invisível, ele sempre vai estar, ele habita dentro de nós. Então é algo que sempre vai estar presente em nossas vidas. As pessoas, amados, né, gostam muito de fazer de se amostrar. Vamos supor. Campanhas, eventos, mil e uma coisa. A chiqueza está lá. Mas será que foram chamados para dentro ou para fora? Porque nada pode ser feito visivelmente. Porque assim como aquele povo, né, aqueles fariseus fizeram, eles chamaram o povo para fora. Então o povo, ao invés de estar dentro do reino, saíram para fora. Saíram para fora para prestar um culto, para cultuar ali algo, né? Onde existia religiosidade, onde existia doutrinas, onde existia mandamentos, onde existia mil e uma coisa. Estavam debaixo de regras de homens. Estavam debaixo de todo um mandamento, de todo um grupo religioso. E nós, em graça, aprendemos que não estamos mais vivendo estas coisas. Então, por isso que hoje não somos mais chamados para fora, porque entendemos que fomos chamados para dentro, para viver o reino de Deus, para viver as coisas invisíveis, para estar aqui, sempre colocando em prática, oferecendo o nosso sacrifício vivo, o nosso culto racional a Deus. Vamos entender mais ou menos isso, né? Lá em Romanos 12:1 diz: portanto, irmãos, rogo-lhes pelas misericórdias de Deus que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto de vocês. Então, somos sacrifício vivo. O nosso culto a Deus é o nosso culto racional. É o que passamos aqui todos os dias, desde quando acordamos, agradecemos a Deus. Estamos aqui sempre meditando na palavra, estamos sempre aqui louvando a Deus, porque a adoração é espírito em verdade. Então estamos sempre aqui cultuando a Deus com esse culto racional. Igreja a qual foram chamados para fora foi instituída naquela época, como eu já falei, né, pelos religiosos, decretada pelo Papa no período romano. Ou seja, o povo eram chamados para fora de suas casas, para colocar ali, para cultuar Deus, algo visível, algo que era visto, né, o qual os fariseus prestavam seus holocaustos, né, vistamente para todo mundo ver. Por isso que hoje em graça não fazemos mais nenhum tipo de cerimonialismo, né? Não fazemos mais. Por quê? Porque isso não existe.
Porque se fizermos, amados, estamos nesse grupo aí, grupo religioso, chamados para fora, que era a igreja da época conhecida, né? Que o Papa, igreja, aquele povo reunido, foram chamados para fora para ter a sua adoração, o seu culto ali, né? Fisicamente, visto por todos. Então, hoje, né, a obra de Deus. A obra de Deus, a qual todos fazem, não fazemos mais. Por que não fazemos a obra de Deus? Eu quero que você entenda. A obra de Deus foi feita por Cristo Jesus. Foi algo que ele fez. Foi algo concluído. Então, fizemos por muito tempo. Achávamos que estavam fazendo a obra em chegar para uma pessoa falar uma palavra, em dar uma cesta, em mil e uma coisa. Então, não fazemos mais, não vemos isso mais como obra de Deus. Por quê? Passamos por muito tempo vendo isso, né, vivenciando, porque fomos ensinados, por muito tempo foi praticado. Porque foi ensinado que a obra de Deus era sair nas ruas, era fazer cesta, era pregar o evangelho, enfim. Mas hoje entendemos que a obra de Deus ela foi perfeita, ela foi concluída, né? Pois foi concluída e o reino de Deus não consiste mais em aparência, porque em tudo que fazemos, né, temos em tudo que fazemos sabemos que o reino de Deus está em nós. Então, a obra de Deus foi completa, foi concluída. Não estamos aqui mostrando a obra de Deus para ganhar o reino, porque o reino já foi ganho, o reino já foi dado aos eleitos. Então, o reino de Deus, né, não consiste em bebida, em comida, não é algo visível, e sim algo que está dentro de cada um de nós, é algo espiritual. Então, tudo, amados, é por este motivo que não fazemos mais esses atos. Trazemos sim uma palavra, trazemos sim, né, um entendimento, claro, porque o evangelho sim tem que ser pregado, porque tem muitas pessoas que vivem ainda nessa religião, nesse cerimonialismo, e o evangelho tem que ser pregado. Né? Tem que libertar as pessoas das obras da carne para que elas tenham entendimento, para que elas conheçam o que elas estão fazendo é uma obra da carne e elas têm que viver pelo Espírito. O evangelho tem que ser anunciado. Mas você dizer que esses seus os sai na rua, a obra de Deus ele já fez. A obra foi consumada, a obra foi perfeita. Foi concluída e por essa obra concluída adquirimos o reino de Deus, fomos chamados para dentro. E para entendermos mais, amados, lá em Romanos 14:17 diz: pois o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito. Olha aí o que eu acabei de falar. O reino de Deus não consiste em comida nem bebida. As pessoas acham que está dando uma cesta, está fazendo a obra de Deus. As pessoas acham porque está ali dando água é a obra de Deus. As pessoas acham porque está levando ali ao médico é uma obra de Deus. Mas isso é favor, isso é o que a gente temos que fazer mesmo em amor ao próximo, porque o que você quer que o teu próximo faça por ti, assim como você vê que você merece, então o teu irmão também merece ajuda, o teu irmão merece sim uma compreensão, o teu irmão merece tudo de bom assim como você merece. Então se o teu irmão precisa, você não está fazendo pela obra de Deus, você está fazendo pelo amor, pelo Espírito Santo, pelos frutos do Espírito que habita em você, que você adquiriu, esse reino de Deus que habita em você. Então, pelo reino habitar em você, você faz boas obras, não a obra de Deus. Você presta, né, solidariedade, você presta ali o amor, você ajuda, você se doa. Não para ser visto, não para ser ali, olha, fulano é tão bom, fulano é isso. Não, você faz isso aí porque você também queria que alguém fizesse por você. Então, dentro de você habita o amor, dentro de você habita a alegria, dentro de você habita eu quero fazer mais, eu posso ajudar, então eu vou ajudar. Então, mas tudo isso é o que? É o que está dentro de você. Não porque você está fazendo a obra, não porque você está querendo ganhar méritos
com Deus. Você faz isso porque o Senhor já conhece o teu coração. Você faz isso porque Ele determina na tua vida. Ele concretiza na tua vida. Ele faz com que você desperte no teu coração esse amor, esse reconhecimento. Eu vou fazer isso pelo meu irmão, vou fazer isso pela minha irmã. Entendeu? O Espírito Santo testifica você. Então, pois o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Então, quando fazemos essas coisas, nós sentimos em nós aquele alívio, aquele refrigério. Por quê? Porque veio paz, alegria no Espírito. Então, ficamos, mais alegres, sentimos a paz, porque fizemos algo que estava no nosso alcance, fizemos algo que podemos ver que estávamos, que estava ao nosso ponto de vista. Mas, amados, nunca ache, nunca olhe, porque você está na rua ali cultuando, porque você está fazendo isso, que você está ali. Eu estou mais próximo de Deus. Lembre que o teu culto não é o culto que você se mostra, não é o culto que você está nas praças, não é o culto que você está ali, onde os teus irmãos estão vendo. O teu culto racional é o teu culto que parte daqui, na mente. Este é o teu culto a Deus. Você pode estar ali reunido com os teus irmãos em um local, mas o teu culto está aqui, na tua mente, no teu entendimento, no conhecimento adquirido através da palavra de Deus. É o culto racional. Isso é que devemos prestar todos os dias a Deus. O nosso culto racional, o culto, a adoração, a qual vem pelo Espírito. Então, mas esta mensagem a qual eu queria trazer para vocês hoje. Espero que vocês tenham entendido que igreja foi decretada um nome igreja, do latim ecclesia, o qual era conhecido como chamados para fora, ou seja, um povo que adorava a Deus em suas casas, com seus familiares, foram obrigados a cultuar a Deus fora de seus lares. Então, eles foram chamados para fora, enquanto eles tinham sido chamados para dentro. Então, o homem, fez com que eles viessem ser chamados para fora. Então, espero que vocês tenham entendido. Nós cristãos fomos chamados para dentro, porque o nosso culto não é visível. O nosso culto é o culto racional, um culto que não precisa ninguém saber. Aqui o que fazemos é entendimento, é conhecimento, é um estudo, o qual estamos aqui debatendo, estamos lendo, estamos aqui conversando, estamos aqui trazendo o mais possível entendimento. Porque quem dá entendimento, quem dá conhecimento é Deus. Nós estamos aqui lendo, tentando aqui explicar, trazer uma explicação, mas você só entende, você só adquire conhecimento se o Senhor, te der. Então, mas o nosso culto, lembre, é racional, não é o culto visto. Nós podemos fazer esses momentos aqui, sim, podemos nos reunir 2, 3 vezes, sim, não é errado, mas o nosso culto, lembre, sempre é racional, porque vivemos o reino é algo invisível e fomos chamados para dentro. Amém? Vamos agradecer a Deus. Pai, muito obrigado, Senhor, por mais essa mensagem, por mais entendimento. Pai, muito obrigado, Senhor, por esse entendimento. Saber que igreja foi dado, foi decretado como nome igreja pelo Papa na época romana, naquela época. E hoje, muitas das vezes, nos víamos como igreja. Mas igreja era o quê? Eram pessoas, eram grupos religiosos que se ajuntavam, se reuniam naquela época. Hoje, Pai, entendemos que somos membros de um corpo, o qual só existe um, que é o cabeça, que é Cristo. O único que está ali ordenando, que está ali dando as coordenadas, que está ali fazendo nos movimentar de acordo com o que Ele quer, de acordo com sua vontade, de acordo com o seu querer. Então somos membros guiados por Cristo, o qual é o cabeça, o qual está ali nos guiando, sempre na verdade, no conhecimento e no entendimento. Pai, louvo a Ti, Pai, por essa revelação, porque cada dia mais, Pai, crescemos espiritualmente, crescemos no entendimento, crescemos no conhecimento, porque, Pai, parte do entendimento,
parte da tua revelação, Pai. Então, muito obrigado. Grata sou a Ti, porque cada dia mais eu aprendo algo novo. E o Senhor nos dá a revelação divina. Desde já eu declaro uma tarde, uma noite e um dia próximo abençoado na tua proteção, na segurança e na divina paz. Amém? Amados, e você que você não é inscrito ainda no canal, se inscreva no canal Cristo Essência da Graça, ative as notificações todas, para que todas as vezes que eu postar vídeo, o YouTube venha notificar vocês, né? Tem vídeo novo lá do canal Cristo Essência da Graça, lá, vão lá assistir, curtam. Então curtam também, deixe seu like, compartilhe com os grupos de WhatsApp, com seus amigos, e vamos juntos crescendo nessa graça, nesse conhecimento, nesse entendimento divino. Amém? Graça e paz abençoados.